Olá, pessoal. Aqui nós vamos tratar de sequências limitadas. E claro que a gente vai apresentar alguns resultados com relação a sequências limitadas. Então, vamos começar aqui com sequências limitadas. Sequências limitadas. Definição. Uma sequência AN é limitada quando existe uma constante K uma constante positiva, tá? K positivo, tal que para todo N, para todo N pertencente aos naturais, para todo N, nós temos que módulo de AN menor ou igual a K. Okay? Então, claro, se você tem se existe uma constante que limita os elementos da sequência, tá? Claro que essa limitação aqui, ela implica uma limitação inferior e uma limitação superior, ou seja, módulo de AN menor que K, então só você aquela propriedade fundamental de módulo, que já tratamos no vídeo anterior. Ou seja, se módulo de AN é menor que K, significa que o AN está entre menos K e K. Ou seja, está limitada por baixo e por cima. Tá bem, pessoal? Limitação inferior e limitação superior. Então, a sequência é limitada quando existe uma constante que limita a sequência. Observação aí. Observação. Então, se a sequência AN é limitada, significa então que o conjunto dos seus elementos também é um conjunto limitado. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, uma sequência AN é limitada, uma sequência AN é limitada quando o conjunto dos seus elementos, o conjunto dos seus termos é limitado. Bom, então, se você tem uma sequência N, se o conjunto dos termos é limitado, então a sequência é limitada e vice-versa. Se a sequência é limitada, então o conjunto dos seus termos é limitado. Vamos ver, então, o teorema. Está continuando aquela sequência de teoremas que a gente começou na aula anterior, nos vídeos anteriores. Teorema 3. Desde quando nós começamos sequências, teorema 3 aqui. Nós estamos aqui, então, numerando dessa forma os teoremas, e aí está no teorema 3. Esse teorema diz o seguinte, olha, toda sequência convergente é limitada. Toda sequência convergente é limitada. Essa é uma afirmação, tá, pessoal? Se você tem uma sequência que é convergente, necessariamente ela é limitada. Então, vamos ver a prova desse teorema. Bom, primeiro, o que significa sequência ser convergente? Já falamos isso, tá, anteriormente. Então, uma sequência é convergente quando existe o limite. Só lembrar, existe o limite. Se existe o limite, significa, então, que, dado um epsilon maior que zero, nós podemos obter um N0, podemos obter um índice N0, tá? Um índice que pertence aos naturais, tal que, para todo N maior que N0, maior ou igual a N0, isso implica que o módulo de AN, claro, o módulo de AN
menos 1A é menor que epsilon. Tá? Esse A é o limite. Tá? Isto é, o limite de AN é igual a... Por exemplo, suponha que o limite de AN é igual a... Tá? O limite de AN é A. Então, satisfaz essa definição. Tá? Se o limite de AN é A, então, dado um epsilon, podemos obter um N0, tal que, para todo N maior que N0, módulo de AN menos A é menor que epsilon. Então, significa isso, que o limite de AN é A. Ora, mas se você tem que o módulo de AN menos epsilon menos A é menor que epsilon, isso é equivalente a dizer, tá? Isto é, você pode dizer que para todo N maior que N0, isso implica que o AN pertence ao intervalo aberto aqui, A menos epsilon, A mais epsilon. Nós já falamos sobre isso. Para todo N maior que N0, esses elementos AN está próximo do A, está nesse intervalo, significa que o conjunto com todos esses elementos AN aqui, ele é limitado. Tá? Isto é, significa que o conjunto dos elementos de AN, tá? assim, o conjunto, para todo N maior que N0, o conjunto com os elementos AN, assim, para todo N maior ou igual a N0, o conjunto dos elementos AN é limitado. É limitado. Por que é limitado? Claro, é limitado porque está dentro de um intervalo. Né? Se está dentro de um intervalo, tá bem? Se está dentro de um intervalo, então, esses elementos formam um conjunto limitado. Tá bem? Bom, e aí você poderia perguntar, bom, mas aí tu está considerando, professor, apenas o N maior que N0, ou seja, apenas não, quer dizer, todo mundo maior que N0. E para N menor que N0, será que dá um conjunto limitado? Claro que sim, porque para N menor que N0 você tem um conjunto finito. Então, claro que todo conjunto finito ele é limitado. Já comentamos isso lá atrás, quando nós definimos conjuntos finitos. Se um conjunto é finito, necessariamente ele é limitado. Tá bom? Bom, ok? Então, para N maior que N0, eu já tenho um conjunto limitado. E para N menor que N0, tá? Tem-se, para N menor que 0, tem-se o conjunto finito, para N menor que N0. Ou seja, esse conjunto assim, ó, começando com A1, são os elementos da sequência até o N0. A1, A2, A3, tá bom? E aí você vai aqui até o AN0 menos 1. Então, você tem esse conjunto finito aqui, ó. Tá? Ou seja, para N maior que N0, já sei que é limitado. E para N menor que N0, nós temos o conjunto finito. Tá? E esse conjunto finito, ele é limitado. Que também é limitado. Na verdade, todo conjunto finito é limitado. Também é limitado. Logo, bom, então a sequência AN, ela é limitada. Ou seja, você tem uma sequência que é convergente, se ela converge para o limite A, necessariamente ela é limitada. Logo, a sequência AN é limitada. É limitada. Ok? Deixa eu ter algum exemplo aqui para fazer para vocês. Uma observação. Bom, claro, toda sequência convergente é limitada, mas esse teorema não vale a recíproca, ou seja, nem toda sequência limitada é convergente, tá? Aqui você pode afirmar isso. Toda sequência convergente é limitada. Mas o contrário, pode afirmar? Não. O contrário você não pode afirmar. Então, observação. Então, esse teorema, ele não afirma que se a sequência limitada é convergente. Então, você pode dizer o seguinte, ó, nem toda sequência limitada é convergente.
Nem toda sequência limitada é convergente. Primeira observação. E outra observação. Bom, é claro que toda sequência convergente é limitada. Então, se ela não é limitada, ou seja, o fato de ser limitada é uma condição necessária para ser convergente, tá? Porque se ela é convergente, necessariamente ela é limitada. E se ela não for limitada? Olha, se ela não for limitada, então automaticamente ela não é convergente. Então você determina logo. Então observa que essas duas observações, pessoal, são importantíssimas na hora de resolver exercícios, na hora de resolver os problemas lá da nossa atividade, tá? São duas observações que você vai prestar atenção bem no que eu estou falando. Essas duas observações você vai usar para resolver exercícios. Veja, nem toda sequência limitada é convergente. Então, se você percebe que uma sequência, desculpa. Se ela é convergente, necessariamente é limitada. Mas, ao contrário, isso não ocorre. E também, se uma sequência não for limitada, então ela não será convergente. Não será convergente. Isso aqui é uma condição necessária. Ou seja, ser limitada é uma condição necessária da sequência, para a sequência ser convergente. Tá? Ela é necessária. Ela não é suficiente, está dizendo aqui. Ó. Não é suficiente. O fato de ser limitada não garante que é convergente. Ela não é suficiente. Ela é só necessária mesmo. Vamos ver exemplos. Exemplos. Exemplo, a sequência, exemplo 1. Exemplo 1. A sequência aqui, 2, 0, 2, 0, 2, 0. Olha essa sequência aqui, ó. Tá? Com o termo geral dessa sequência, o termo geral AN é desse jeito aqui. É 1 mais menos 1 elevado a n mais 1. Tá? Observa, se você tem esse termo geral, então você consegue obter os elementos da sequência. Como assim? Se você faz n igual a 1, você tem o A1, é o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? O A1. Você faz menos 1 elevado. 1 com mais 1 é 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 com mais 1, 2. Está aqui, ó, primeiro elemento. O segundo elemento da sequência, é o A2. Olha, o n igual a 2. Você faz 2 mais 1, 3. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Olha. Então, você observa que esse termo realmente é o termo geral e com ele você consegue obter todos os elementos dessa sequência. Então, nesta sequência, é limitada, tá? É limitada, mas não é convergente. Ora, como é que eu sei que ela é limitada? Olha, como é que eu sei que ela é limitada? Olha, você vê que o conjunto dos seus termos só tem dois elementos, né? Ah, de fato, o conjunto dos termos da sequência n, da sequência AN quem é o conjunto dos termos, pessoal? O conjunto dos termos é esse aqui, ó, 2 e 0. Ou 0 e 2, tanto faz, eu tenho 0 e o 2. Ó. 0 e 2. Ó, o conjunto dos seus termos é esse, só tem o 0 e o 2 aqui. Aqui eu tenho a representação dos elementos da sequência. Aqui eu tenho o conjunto dos seus termos. Só tem dois, ó. O 0 e o 2. Essa sequência aqui, esse conjunto é um conjunto finito, então, se ele é finito, ele é necessariamente limitado. Tá? Esse conjunto é limitado. Tá? Então, se ele é limitado, a sequência é limitada. Tá?
é limitado. Então, se o conjunto dos termos é limitado, claro, a sequência é limitada. Agora, ela não é convergente, por que ela não é convergente? Tá? A n não é convergente. Entretanto, vírgula, a n não é convergente. Não é convergente. Ora, mas por que não é convergente? Ora, uma das maneiras de você ver isso é você olhar para as subsequências. Isso nós vimos no vídeo passado. Nós vimos o seguinte, se uma sequência é convergente, então qualquer subsequência dela converge para o mesmo limite. Claro, se você tomar duas subsequências e elas forem para limites diferentes, é porque a sequência é divergente. Então, também isso é um critério para você provar a divergência de sequências, tá? Se você toma duas subsequências e elas convergirem para limites diferentes, é porque a própria sequência é divergente, tá? Vamos ver. Como é que se faz isso? Então, dentro dos elementos da sequência, você pode escolher, você escolhe duas subsequências aí. Ora, eu posso escolher as seguintes subsequências, tá? Entretanto, aí não é convergente, pois, olha, vírgula, escolhendo as subsequências. As subsequências. Olha, eu escolhi as subsequências. Primeiro aqui, ó. Sequência só com 2, olha. 2, 2, 2, olha. 2, 2, ó. Tá vendo? Esta aqui é uma subsequência de lá, ó. Quais são os elementos que estão nessa subsequência? Só aqueles de índice ímpar. Olha, pessoal, é o A1, o A3 aqui, ó. Bom? Esse aqui é o A1, só para você entender direito. Esse aqui é o A3, olha. Esse aqui é o A5, olha. Então, você está escolhendo só os de índice ímpar. Porque observa que para você definir subsequência, você precisa de um subconjunto infinito de índices. Então, escolher uma subsequência, você tem que se preocupar com isso. Eu vou escolher um subconjunto infinito de índices. Então, eu estou tomando só os ímpares aqui, ó. A1, A3, A5, olha. Então, estou escolhendo uma subsequência. Então, qual é o termo geral dela? Aqui, ó. Essa subsequência. O A2K menos 1. Tá? Essa subsequência. A2K menos 1 igual a 2K menos 1 é igual a... Desculpa, deixa eu arrumar aqui. Tá legal. O NK é igual a 2K menos 1. Desculpa, 2K menos 1. Aí, vocês estão tomando os índices ímpares, tá? O NK, o índice aqui, tá? Aí o K, claro, pertence aos naturais. K pertence aos naturais. K pertence aos naturais. Ou seja, se eu pego K igual a 1, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Ou seja, dá o A1. Está aqui o A1. A1 é esse, é 2. Ó. Aí o A3. Tá bem? Então, essa subsequência, vírgula, e esta outra subsequência, 0, 0, 0, 0. Olha, essa subsequência, pessoal, são aquelas de índice par, ok? Ó? O A2, o A4, o A6, olha. Só de índice par. Então, essa subsequência, ela tem o termo geral, o NK aqui dessa subsequência é 2K. Só de índice par. E K pertence aos naturais. Então, essa subsequência converge para 2, é uma sequência constante, essa que converge para 0. Olha. Então, nós temos duas subsequências que convergem para limites diferentes. Logo, a sequência ela é divergente, ela não é convergente. Tá? Observa que aqui, se você prestar atenção, nós estamos aí apresentando para vocês uma forma de você determinar quando ela não é convergente, quando ela é divergente. Tá? É um método isso daqui, é um critério. Tá? Quando é que eu provo que ela é divergente? Olha, esse é um dos critérios. Você pega duas subsequências e mostra que elas convergem para limites diferentes. Essa aqui é uma sequência constante, converge para 2. Essa aqui converge para 0. Olha, são duas subsequências e convergem para limites diferentes, portanto, a sequência é divergente.
Então, as subsequências, essa primeira e esta aqui, convergem para limites diferentes. Logo, a N é divergente. Foi o teorema, eu acredito que foi o teorema 2, que nós provamos que se uma sequência é convergente, qualquer subsequência dela converge para o mesmo limite. Ok? Nós estamos usando esse resultado agora neste exemplo. Bom, vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. A sequência. Esta sequência aqui. 1, 2, 3, 4. Olha, essa sequência aqui, com o termo geral dela, que é o termo geral? O AN. O AN é igual a N. Ó. Essa sequência aqui, ela é divergente. Ó. Por que ela é divergente? Tá? Por que ela é divergente? Porque ela não é limitada. Se ela não é limitada, então ela não é convergente. Tá? Não, essa sequência não é convergente. Esta sequência não é convergente. Por que não é, ou seja, não é convergente, eu quero dizer, ela é divergente, tá? É o contrário da convergência. Ela é divergente por quê? Porque, olha, se você tomar aqui... por quê? Porque essa sequência ela não é limitada, pois o limite de AN, quando N tem o infinito, o limite de AN é igual ao limite de N que é igual a mais infinito. Olha, o que significa? Se o limite de N é mais infinito, significa que esta sequência não é limitada. Então, portanto, a sequência não é limitada. Portanto, a N não é limitada. Não é limitada. Ora, se ela não é limitada, então automaticamente ela não é convergente. Ok? Muito bem, você pode usar isso aqui também, essa argumentação como um critério para determinar a divergência. Muito bem, vamos tratar, então, como dá tempo, esse vídeo já está curto, vamos falar então de sequências monótonas. Sequências monótonas. Sequências monótonas. As sequências monótonas. Vou trocar esse pincel aqui. Ok, sequências monótonas. Vou fazer uma definição só, tá? Com vários itens. Definição. Então, dada uma sequência AN, claro, ponto, vírgula, dizemos que, dois pontos, aí o item A N é crescente, quando, tá, eu vou colocar QDO, quando. Então, a sequência N é crescente quando, tá?
o AN, claro, quando você vai aumentando o valor de N, o índice, os termos da sequência também vão aumentando o seu valor. Ou seja, o AN é menor que a AN mais 1, ó. Isso vai aumentando. Tá? Esse é menor que o AN mais 2. À medida que você vai aumentando o valor de N, então esse aqui vai aumentando. Isso aqui para todo N pertencente aos naturais. Tá? Ok? Então, você vai aumentando o valor de N, isso aqui vai aumentando. Tá? Exemplo. Eu vou chamar de exemplo 3. Exemplo 3. Tá? A sequência. Vamos ver aquela sequência ainda há pouco. Vou pegar uma outra aqui. A sequência é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, que é 4, 2, 4, 8, 16, 32. Olha, essa sequência aqui, ela é crescente. É crescente. Pois, para a gente colocar o termo geral, isso facilita para a gente, tá? Essa sequência, cujo termo geral é AN igual a 2 elevado a N. Isso fica melhor para a gente, tá bom? Olha, se eu faço o A1 é 2 elevado a 1, que dá 2, tá bom? Esse aqui é o termo geral. Então, A1 é 2 elevado a 1. A2 é 2 ao quadrado, que dá 4. A3, 2 ao cubo, que dá 8. Tá bem? Então, essa sequência com esse termo geral aqui é crescente. É crescente. Então, como é que você prova que ela é crescente? Olha, você tem que provar isso. Olha, que à medida que o N vai aumentando, os valores da sequência também vão aumentando. Tá? Então, ela é crescente, pois... Por que ela é crescente? Porque, olha, se você pegar 2 elevado a N, isso aqui é menor que 2 vezes 2 elevado a N. Vê se você concorda. Olha. Se eu tenho 2 elevado a N, isso aqui é menor que 2 vezes 2 elevado a N, que é igual a 2 vezes 2 elevado a N, 2 elevado a N mais 1. Ora, isso aí vale para todo N pertencentes naturais. Claro, 2 elevado a N é menor que 2 elevado a N mais 1 para todo N pertencentes naturais. Bom, claro que você pode demonstrar isso caso quisesse por indução, mas não é o caso. Está tranquilo, é fácil de aceitar esse resultado aí. Então, claro, nós temos uma sequência crescente. O item B. A sequência AN é não decrescente quando, esse QDO é quando, tá? Quando o AN é menor ou igual a AN mais 1, é menor ou igual a... Não decrescente, pessoal, não decrescente, significa o quê? Que ela é crescente, mas ela pode também ser constante, tá? Em alguns termos. Então, o AN, ao invés de ser apenas menor que a N mais 1, vai ser menor ou igual agora. Ela é crescente, mas pode igualar alguns termos. Tá? Que é menor ou igual a N mais 2 e assim sucessivamente, tá? Que é menor ou igual, isso aqui segue, isso aqui para todo N. Para todo N pertencente aos naturais, olha. Bem, para todo N. Então, o AN mais 1 é menor ou igual, observa. Então, não decrescente significa, pessoal, que ela é crescente. Ela é crescente, mas não é só apenas crescente. Olha. O crescente é o estritamente crescente, olha, apenas menor. Olha. O não decrescente significa que ela é crescente, mas alguns termos podem ser iguais. Por exemplo, eu vou exemplificar logo para você entender. Logo. Exemplo 4. O mesmo molde dessa sequência aqui, então a sequência, vou colocar assim, 2, 2, 2, 4, 4, estou tomando a mesma sequência e estou tornando-a não decrescente, 8, 8, 16, 16, e ela vai aqui para o infinito, tá? Quantidade infinita. Aí, quem é que é o termo geral? Com o termo geral,
termo geral é a n é igual a 2 elevado a n. A n é 2 elevado a n. Ó, o AN mais 1, não vai dar certo. Os de ordem ímpar, né? Porque aqui ó, o A1, o A3, ou seja, o de ordem ímpar está indo 2, 4, 8, de ordem ímpar. E o de ordem par está só repetindo. Então, deixa eu escrever melhor aqui. Então, o A2n menos 1, ou seja, os termos de ordem ímpar, tá? Ele é igual a 2 elevado a n. Ó. Termo de ordem ímpar. Tá? Por exemplo, o A1, se faz n igual a 1, vai dar o A1, é 2. Olha. Faz o n igual a 2. 2 vezes 2, 4 menos 1, dá o A3. Olha. O A3 está aqui. Tá? 2 ao quadrado, 4. E assim, tá? O de ordem próximo, o A2n, repete o mesmo, tá? É igual, olha. Então, aí o de ordem par repete, olha. Tá? E o próximo aumenta. E A2n mais 1 é igual a 2 elevado a n mais 1. Ok, olha, o termo geral desta sequência é formado, então, por essas três expressões aí. Eu poderia reescrever isso da seguinte maneira, tá? Para ficar melhor. Então, o termo geral eu vou colocar com uma chave aqui. O A2n, o de ordem par, repete, 2 elevado a n. E o A2n mais 1, o A2n mais 1 é igual a 2 elevado a n mais 1. Pronto. Agora sim, nós temos todos os termos da sequência aí. Esse é o termo geral. Ou seja, esta sequência é definida por essas expressões aí. Bom, esta sequência ela é não decrescente. Não decrescente. Ok? Não decrescente. Tranquilamente você percebe. Olha. E tem horas que elas são iguais, olha. Dois termos são iguais e tem horas que ela é menor. Então, é menor ou igual, tá bom? Acontece isso aqui, tá bom? À medida que vai crescendo o n, cada termo é menor ou igual ao outro. Ou é menor ou é igual, tá bom? Então, isso significa não decrescente. Mais um exemplo. Mais um exemplo, não. Mais um tipo de sequência monótona. Mais um tipo de sequência monótona. Estamos quase encerrando. Todas as sequências que eu estou falando são monótonas, hein? C, mais um tipo de sequência monótona. Então, a n é decrescente. Isso aqui é monótono também, tá? Decrescente. A n é decrescente. Decrescente quando o AN, bom, aí vai diminuindo, né? À medida que o N vai aumentando, aqui vai diminuindo. É maior que o AN mais 1, que é maior, só maior. Tá? Vai diminuindo, que é maior que a N mais 2, bom, espero que você vai entendendo. Mas, assim, à medida que o N vai aumentando, os valores da sequência, os termos da sequência vão diminuindo o valor. Isso aqui para todo N pertencente aos naturais, tá? Quando acontece isso, então você tem uma sequência decrescente, porque os valores vão diminuindo, vão decrescendo. Tá bom? Muito bem, vamos ver um exemplo. Seguindo aí a numeração dos exemplos, exemplo 5. A sequência, vou tomar essa sequência aqui. 1, meio, 1/3, 1/4, e assim vai, tá? Esta sequência, o termo geral dela, o termo geral é AN, que é igual a 1 sobre N. Esta sequência, ela é decrescente. Tranquilo, é fácil de provar que ela é decrescente. Como é que eu provo que ela é decrescente? Olha, eu tenho que provar isso, olha. Que à medida que o N aumenta, os valores da sequência, os termos da sequência vão decrescendo, vão diminuindo. Ora, mas se o N aumenta, ou seja, se você tomar o N menor que N mais 1, eu sei que N é menor que N mais 1. Tudo bem? Ok? Então, se eu inverter isso daqui,
Então, isso aqui é uma propriedade de números reais. Olha. Se o n é menor que n mais 1, se eu inverter, a desigualdade altera aqui, tá bom? Se é menor, passa a ser maior, ou seja, 1 sobre n é maior que 1 sobre n mais 1. Ora, mais 1 sobre n é a sequência AN, tá aqui. É o termo geral da sequência. Então, isso é equivalente a dizer que o AN é maior que o AN mais 1. Ou seja, ficou provado. Se o n é menor que n menos 1, então a n é maior que a n mais 1. Observa que inverteu a desigualdade. Tá vendo? Então, esta sequência aí, por conta disso, ela é decrescente. Mais um. Último, tá? Última sequência monótona. Letra D. AN. O último tipo de sequência monótona é não crescente. Não crescente quando o AN é maior ou igual que o AN mais 1, que por sua vez é maior ou igual que o AN mais 2, ou seja, à medida que o N vai aumentando, que o índice vai aumentando, os termos da sequência vão diminuindo, mas podem ser iguais, olha, é maior ou igual, tá? É maior ou igual, então ela é decrescente, mas pode ser igual também, por isso que é não crescente. O que significa não crescente é que é decrescente, mas pode ser igual, tá bom? Pode ser constante, constante igual. Exemplo 6, seguindo a numeração, a sequência. Vou pegar essa mesma sequência aqui, dessa maneira. 1, meio, meio, 1 terço, tá? Bom, e assim sucessivamente, isso aqui segue. Repetindo, tá? Meio, meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quarto, parecida com essa aqui. Qual é o termo geral dela? Termo geral. Termo geral é o AN. Com AN igual, vou ter que pegar o de ordem ímpar, né? Observa que aumentou o de ordem ímpar, é 1 sobre n. Então, o A2n menos 1, os termos de ordem ímpar, ou seja, o A1, o A3, o A5, você vai aumentando. Então, é 1 sobre... Aliás, vai diminuindo. O A2n, o de ordem impar, vou escrever na forma de chave, que é melhor. O A2n, os termos de índice par, repete o mesmo. Olha. Se aqui deu 1 primeiro, o outro dá 1 também. Então, é 1 sobre n. E o A2n mais 1, aí você tem um aumento. Aliás, você diminui, né? Repete e depois diminui. Então, vai ficar 1 sobre n mais 1. Ok? 1 sobre n mais 1. Muito bem. Aí, então, você tem que esta sequência, cujo termo geral é formado por esta sentença, que esse 3 equações, 3 sentenças matemáticas, esta sequência é não crescente. Porque você vê que os seus termos, eles podem diminuir, mas podem ser iguais, tá? Podem diminuir, mas podem ser iguais. Tá bem? Ok, vamos só, então, está perto de a gente acabar? Vamos falar, então, vou fazer o teorema, tá? O teorema para sequências monótonas. Convergência de sequências monótonas. Bom, nós vimos que o teorema 3, o que disse o teorema 3? Só tente lembrar rapidinho. Faz uma forcinha aí e lembra. O que disse o teorema 3, o teorema anterior? Disse o seguinte, olha, se uma sequência é convergente, então ela é limitada. Muito bem? Esse teorema 4 vai dizer o seguinte, o meu objetivo é provar que se eu tenho uma limitada, então, poxa, queria alguma coisa próxima da convergência. Nós vimos que quando é limitada, ela não é convergente. Mas se você tiver uma sequência que é limitada e também é monótona, então ela é convergente. Então, vamos ver o teorema 4. Teorema 4. Diz o seguinte, se uma sequência
Se uma sequência AN é monótona, limitada, então AN é convergente. Ora, mas isso é ótimo, porque, veja, a ideia é sempre provar que a sequência é convergente. Então, se você consegue demonstrar que uma sequência é monótona e também é limitada, pronto, aí você já pode concluir. Logo, ela é convergente por esse teorema 4 aí. É claro que à medida que você for usando os teoremas, você acaba memorizando. Não estou pedindo para você decorar teorema, não é isso não, não decora nada. Mas à medida que você for usando o teorema, você acaba aprendendo alguns deles, tá? Pelo menos os principais. Aqui no caso da sequência são poucos, alguns teoremas que você precisa ter em mente na hora de resolver exercício. Esse é um deles, olha. Eu quero provar que a sequência é convergente. Então, basta provar que ela é monótona limitada. Se uma sequência é monótona limitada, então ela é convergente. Prova. Seja AN uma sequência limitada, e, bom, se ela é monótona, eu quero monótona limitada, tá? Então, eu posso pegar, pessoal, sem nenhuma perda de generalidade, qualquer uma dessas aí, tá? Posso pegar qualquer sequência dessa. Uma crescente, não decrescente, tudo bem? Uma decrescente, qualquer monótona dessas eu posso tomar. Então, seja a N uma sequência limitada e não decrescente. Ou seja, peguei um monótono aqui. Não decrescente. Muito bem. Bom, se ela é limitada, pessoal, uma sequência limitada, então, pelo postulado do Dedekind, existe o supremo, tá, dessa sequência. Então, se tem um conjunto limitado de números reais, ele tem um supremo, tá? Pelo postulado de Dedekind, AN possui supremo. Possui o supremo. Por que possui o supremo? Possui o supremo porque eu estou falando de uma sequência limitada, tá? E nós já vimos o que diz o postulado de Dedekind. Toda sequência, aliás, todo conjunto limitado superiormente, ele possui o supremo, dentro dos números reais, tá bom? Tá bom, então, possui o supremo. Então, vamos chamar de seja A o supremo da sequência. Seja A igual ao supremo da sequência N. Seja A igual ao sup desta sequência N. Ao sup do conjunto dos termos da sequência N. Porque se a sequência é limitada, obviamente, o seu conjunto dos termos é limitado, então, pelo postulado de Dedekind, existe supremo. Ora, mas se o A é o sup da sequência, então, o que é o sup? Só lembrando o que é o sup. O supremo é a menor cota superior. Menor cota. Então, se você subtrair o A de qualquer número, ou seja, você tem assim, você tem a sequência aqui A1, aí aqui A2 e assim vai. Aí, bom, tem um momento que você tem o A, aqui é a reta real. Então, o A, pessoal, é a menor cota superior.
Então, se você subtrair o A de qualquer coisinha, se você andar para cá, aqui vai ter algum elemento. Se eu fizer A menos epsilon, por exemplo, olha, qualquer coisa que eu ande para baixo, pronto, já vou ter um elemento AN aqui. Tá? Porque o AN vai andando para lá, o AN vai se aproximando do A. Então, como esse aqui ele é o sup, né? Então o AN vai se aproximando dele. Né? Muito bem, se você andar um pouquinho para baixo, então já tem um AN lá. O AN passa desse AN A menos epsilon. Tá? Então, dado o epsilon maior que zero, AN A menos epsilon, não é, vou colocar entre parênteses, A menos epsilon não é cota superior. Por que não é cota superior? Porque o A é o menor, tá? É a menor cota superior. Se você subtrair um pouquinho, então, A menos epsilon não é cota superior de AN, do conjunto AN. A menos epsilon não é cota superior de AN. Significa, se não é cota superior, significa que logo existe algum N0 pertencente aos naturais, ou seja, os naturais aqui é o quantidade ilimitado, então você vai encontrar um N0, tal que para todo N maior que N0, isso implica que o AN, desculpa, não é para todo N maior que N0, tal que o AN0 está entre o A menos epsilon e o A mais epsilon. Aliás, e o A. Porque o A é a menor cota. Se eu pegar A menos epsilon, eu andei um pouquinho para trás. Então, vai ter algum elemento da sequência aqui no meio, entre eles. Olha. Como a sequência, como a N é não decrescente, então, vírgula, então, significa que se eu tomar um N maior que N0, o AN vai passar do N0 aqui. Ou no mínimo vai ser igual, tá? Então, para todo N maior que N0, maior ou igual a N0, isso vai implicar, deixa eu ver aqui embaixo, para todo N maior ou igual a N0, isso vai implicar que o A menos epsilon, que é menor que o AN0, o AN0 vai ser menor ou igual ao AN, que é menor que A. Tá. Ora, mas o A ele é menor que o A mais epsilon. A mais epsilon. Ora, mas exatamente a definição de limite. Ó, significa que para todo N maior que N0, o AN está entre A menos epsilon e A mais epsilon. Logo, a N é convergente. Essa é a definição de limite, tá, pessoal? Portanto, o limite de AN é A. Tá? Portanto, o limite de AN é A. Ou seja, significa então que a sequência é convergente. Porque se existe o limite, se nós provamos que existe o limite, logo a sequência é convergente. Bom? Então, o que está provado aí? Se você consegue demonstrar que uma sequência é monótona e é limitada, então você pode usar esse teorema para afirmar, olha, ela é convergente. Bem? Olha, e o último teorema, a gente não vai demonstrar, que é o teorema principal aqui, mas que exige um pouco mais de trabalho na demonstração. Nós não iremos fazer, mas vamos pelo menos enunciar para vocês. Que é um teorema clássico da análise, e é o seguinte, é o teorema, não vou nem numerar, já que ele é o teorema chefe aqui, né? É o teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano
traço Weierstrass. Teorema de Bolzano-Weierstrass. O que diz esse teorema? Tá. Esse teorema diz o seguinte, olha, que toda sequência limitada de números reais, toda sequência limitada de números reais toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente. Subsequência convergente. Bom, é o teorema clássico da análise real, é muito usado em equações diferenciais, tá? Principalmente equações diferenciais, tá? Em geral, você quer demonstrar que existe uma solução de alguma equação diferencial, principalmente equações diferenciais parciais, e a ideia é essa, você provar que você cria uma sequência de prováveis soluções e mostra que essa sequência é limitada. Logo, ela tem uma subsequência convergente e aí, portanto, essa subsequência é a solução do problema que você quer demonstrar. Era isso, pessoal, por hoje.